Aos 5 anos, Michael Jackson deixou de ser uma criança para se tornar um projeto de sucesso. O mundo ganhou uma estrela, mas ele perdeu o direito de existir como ser humano. Hoje não vamos analisar Michael Jackson como aquele artista estranho ou excêntrico, cheio de polêmicas. Este vídeo trata de algo muito mais profundo. Vamos entender Michael como o resultado de uma pressão familiar e da indústria que o moldou através de golpes físicos e emocionais. A vida dele foi o cenário de uma batalha entre duas forças psíquicas opostas. Por um lado, um ser grandioso, excepcional, poderoso, capaz de hipnotizar plateias inteiras. Mas por outro lado, um eu infantil, envergonhado, dependente, que nunca chegou a se constituir completamente porque lhe roubaram o direito à infância. Michael aprendeu que para ser amado precisava deixar de ser uma criança, mas além disso, tinha que ser perfeito. E passou o resto da vida tentando recuperar essa infância perdida, enquanto afundava em uma espiral destrutiva buscando uma perfeição inalcançável. Fique até o final. Aprenda com este vídeo porque você vai entender como o trauma relacional, a exploração familiar e uma vergonha corporal muito profunda acabaram por dissolver sua identidade. Apesar da história dela ser extrema, podemos aprender muito para nossas vidas sobre as máscaras que usamos para sermos aceitos. Sobre o preço que pagamos quando nosso valor depende do que fazemos e não do que somos. E sobre o poder que a infância tem para construir nossa personalidade. Sou Cláudia Nicolasa, psicóloga. Inscreva-se para ver mais análises psicológicas. Michael nasceu em Gary, Indiana, uma região empobrecida e com poucas oportunidades. Na sua casa, com apenas 2 quartos, viviam apertados Michael, seus pais e seus 8 irmãos. Mas seu pai tinha certeza de que sairiam daquela situação graças ao talento musical de seus filhos, custasse o que custasse. Pois ele não era apenas muito rigoroso e exigente com seus filhos, mas também são publicamente conhecidos os abusos verbais, emocionais e físicos que ele cometia. How often would he beat you? Too much. O próprio Michael contava que seu pai se sentava com um cinto enquanto os fazia ensaiar, pronto para corrigir com total severidade o menor erro. What else would he use to hit you with? Whatever's around. Tamanha era a tirania dele que, mesmo sendo adulto e uma superestrela, com muita fama, poder e dinheiro, Michael ainda sentia medo do pai e até vontade de vomitar ou desmaios quando estava na frente dele. Times when he'd come to see me and I would get sick. Eu poderia contar mais sobre a infância e biografia dele, mas nosso foco aqui é discutir como isso impactou Michael Jackson psicologicamente. Sabemos que a autoestima se forma de maneira relacional. Não é algo individual que você constrói sozinho. Você se enxerga através dos olhos que te olharam. Você aprende a se relacionar e se apresentar ao mundo conforme o que acredita funcionar. E Michael provavelmente entendeu que precisava disso para ser amado. Ele precisava agradar, ser querido e ser perfeito. Porque se você falhar, se cometer um erro, se tiver algum defeito, alguma imperfeição, vai ser rejeitado e até mesmo brutalmente castigado. De alguma forma, se forma uma configuração para buscar constantemente a aprovação desse olhar que observa, que analisa, que julga, que critica. Um olhar para o qual nunca é suficiente. Não importa o quão magnífica e perfeita você seja. Meu pai sempre dizia, não se incomode, sabe? E eu sentia que ele sabia de cada detalhe. E se algo desse errado, eu sentia que ele poderia resolver. Isso vai impactar profundamente como Michael se relaciona com os outros e consigo mesmo. Algo que ele também transferiu para a relação com seu corpo, com sua imagem e para a relação com a fama e o público. Mas antes de chegar ao aspecto físico, às polêmicas e à fama, precisamos entender qual é a ferida original. Essa infância transformada em desempenho, em produto. Embora Joseph, seu pai, fosse fonte de dano, de ódio e de dor, ao mesmo tempo ele era um objeto amado. E é que Michael, assim como o resto da família, amava e ao mesmo tempo odiava Joseph. Algo que acontece com muitos filhos de pais abusivos e negligentes. E ele não nos permitia chamá-lo de papai. E eu queria tanto chamá-lo de papai. Ele dizia, não sou papai, sou Joseph para você. E é que quando a pessoa de quem você precisa para sobreviver é a mesma que te coloca em perigo, quando a pessoa que mais deveria te amar e cuidar é ao mesmo tempo quem mais te destrói, constrói-se um modelo relacional desorganizado e inseguro. Você não pode se aproximar totalmente, porque se aproximar implica perigo, mas também não pode se afastar, porque depende dessa figura para existir e, no fundo, deseja conquistar seu amor e sua aprovação.
Se você prestar atenção, isso já pode ser percebido na vida relacional adulta de Michael. Ele desejava profundamente ter vínculos, se relacionar, amar e ser amado. Mas ao mesmo tempo sentia que não podia confiar nas pessoas. Ele se fechava em si mesmo e preferia se relacionar com crianças e animais. Mas ele faz isso. É lindo, né, Lily? Diga tchau. Isso foi ainda mais reforçado pelas traições, interesses e relações de exploração que ela viveu. O talento dos irmãos Jackson, junto com a hiperexigência do pai e também o trabalho duro, finalmente deram frutos. O grupo fez muito sucesso e a promessa de sair de Gary foi cumprida, mas teve um preço alto. Michael não só sofreu com os castigos e a exigência de perfeição do pai, mas também passou toda a sua infância sendo aquela galinha dos ovos de ouro. Michael foi fundamental para o sucesso dos Jackson por sua voz, carisma e danças, o que fez com que perdesse a infância. Não havia espaço para diversão, para imaturidade, para brincadeiras, para fantasia. Tudo era ensaiar, trabalhar, produzir e constantemente ser ainda melhor. Além disso, ele foi exposto cedo a ambientes noturnos e sexualizados, próprios do mundo adulto para os quais uma criança não tem recursos psíquicos. Enquanto as pessoas estavam dormindo à noite, eu estava em clubes, eu estava em festas às 3 da manhã. Os stripteases vinham depois da gente. Para você ter uma ideia de como foi a não infância de Michael, aos 14 anos ele já tinha gravado 11 discos, enquanto outras crianças estavam aprendendo a se relacionar, a brincar, a passar vergonha, a rir. A descobrir quem eram e o que queriam. Michael jamais pôde se perguntar o que queria ou quem queria ser. Diretamente foi atribuído a ele um papel, uma obrigação, uma função, uma responsabilidade e uma pressão. Minha infância foi completamente tirada de mim. Não havia Natal, não havia aniversários, não foi uma infância normal. Não havia prazeres normais da infância. Tudo isso foi trocado por trabalho duro, luta e dor. E isso marca completamente a identidade. Porque a criança que não se sente valiosa por existir, mas sim valorizada pelo que gera, aplausos, dinheiro, orgulho familiar, reconhecimento público, então sua autoestima e sua existência, sua vida, ficam subordinadas apenas ao desempenho. Não existe um eu humano, um eu pessoal com seus desejos. Só existo no palco. O próprio Michael, na verdade, contava em entrevistas que ele só se sentia ele mesmo e feliz quando estava em cima do palco. E que, assim que descia de lá, se sentia sozinho e miserável. Para mim, o palco era o meu lar. Eu me sentia mais confortável e ainda me sinto no palco. Mas assim que eu saía do palco, eu ficava muito triste. Sério? Sim. É que, quando o ambiente exige que a criança suprima suas necessidades para se encaixar em uma expectativa, essa criança acaba construindo uma identidade voltada para o exterior. Que funciona, que entrega o que se espera dela, que permite que ela sobreviva, funcione, pela qual ela se sente parcialmente valorizada e amada. Mas no fundo, seu eu real fica enterrado e a pessoa já não sabe mais como funcionar, como ser de outro jeito. No palco, Michael parecia estar integrado. Seu corpo obedecia perfeitamente. O olhar dos outros o admirava. Seu eu se sentia poderoso, sabia exatamente quem era. Michael Jackson. Mas fora do palco, essa regulação, essa identidade, essa coesão do eu é desafiada. Por isso a fama era, ao mesmo tempo, sua doença e seu remédio. Dava-lhe existência, mas o impedia de desenvolver um eu privado, humano, real. Dava-lhe amor, mas um amor impessoal que não podia realmente sustentá-lo. Dava-lhe identidade, mas uma identidade consumida por milhões de pessoas. Por isso, muitos artistas são incapazes de deixar o palco, a fama, a performance, mesmo que essa vida pública e essa forma de viver os destrua. Mas é claro, se não existe um eu real, uma vida privada, um eu privado que sirva de sustentação, a pessoa sem isso desmorona. Assim, mesmo quando Michael já era adulto, continuou fazendo a única coisa que lhe ensinaram a fazer: criar uma música incrível, ser uma artista magnífica, enlouquecer as multidões. Assim chegamos ao seu início da vida adulta. Michael cresceu com grande dissonância interna. Por um lado, ele desejava se sentir livre, se realizar, construir sua autonomia, fazer sua própria música, corresponder aos seus próprios desejos. Desse eu próprio,
Mas por outro lado, sentia uma forte responsabilidade com sua família. Não só pelo papel que ocupava em casa graças ao seu talento, nem pelo medo que tinha de seu pai Joseph. Buddy, do you think your father was too strict? Sim, ele vai me matar. Mas também por uma educação, uma cultura familiar muito voltada para os valores, para o compromisso, para o dever. Poucos sabem, mas a família Jackson era das testemunhas de Jeová. Michael, mesmo famoso, se disfarçava para acompanhar sua mãe de porta em porta falando sobre Jeová. Essa dualidade nele é muito interessante. Como um jovem com tanto talento, fama, dinheiro, sucesso e até poder, mesmo tendo tudo isso em suas mãos e tantas coisas ao seu alcance, ainda assim decidia continuar morando na residência da família. Sob todas as expectativas e todas as imposições que recaíam sobre ele ao permanecer ali. É muito interessante como nele havia um eu tão forte, tão poderoso, tão capaz, tão corajoso, tão criativo, tão inteligente, tão admirado, mas ao mesmo tempo havia um eu tão submisso, tão complacente, tão inseguro, tão medroso, tão ingênuo, que busca fazer o que é certo, ser querido e ser aceito. E é que precisamos entender Que o desenvolvimento psíquico não forma um ser extraordinariamente desenvolvido em uma área e ferido ou empobrecido em outra área. E o fato é que em Michael havia uma lacuna entre sua inteligência artística, sua sofisticação estética, seu domínio de palco e sua maturidade emocional e interpessoal, que em muitos aspectos ficou parcialmente congelada. Quem o conheceu pessoalmente descreve essa estranha mistura. Alguém capaz de conceber thriller, de comprar uma gravadora, de negociar contratos, e ao mesmo tempo com uma ingenuidade e uma falta de jeito interpessoal que pareciam as de uma criança inocente. Mas, embora pareça algo incompatível, faz todo sentido se você pensar. Essa é a consequência de um desenvolvimento interrompido. Uma história de vida em que certas partes não tiveram a oportunidade de se desenvolver. Assim como aquela autoestima sólida e incondicional da qual já falamos várias vezes aqui no canal. Aquela sensação inconsciente de que você é alguém valioso e merecedor de amor de forma incondicional por quem você é. Não pelo que você faz, nem pelo que pode oferecer. Uma certeza de que você será amado por quem você é. Claramente, Michael cresceu com muitas fraturas e déficits em seu desenvolvimento psicológico. Algo que logo será refletido em seu aspecto físico. Vamos falar sobre isso. Pessoalmente, devo confessar que, sem ser uma grande fã, porque eu gosto, mas não é o estilo de música que eu mais ouço. Mas, objetivamente, é preciso dizer que ela é uma artista incrível. Mas, pessoalmente, devo confessar que há muitos elementos na vida e na história dela que me deixam triste. Por exemplo, o fato de que suas mudanças físicas, sua estética, sua aparência, de certa forma ofuscaram todo o seu talento, todo o seu trabalho e sua criação. Chegou a um certo ponto em que parecia que se falava mais sobre sua aparência física do que sobre seu trabalho. Mas tudo bem, vamos analisar esse ponto para entender e aprender. Parte dos abusos emocionais e das críticas vindas do pai de Michael eram sobre sua aparência física, seu nariz grande, sua pele escura, sua acne. Com frequência, ele fazia questão de dizer que ele era feio, que era defeituoso. E claro que a pessoa que mais deveria te amar, te proteger e te dar autoestima é justamente quem mais te faz sentir insegura e cheia de defeitos. Isso faz com que você cresça com um profundo sentimento de vergonha crônica. Uma sensação crônica de ser defeituosa, de que você não está bem, de que precisa melhorar constantemente, de que nunca é suficiente. E sim, talvez esse perfeccionismo fizesse parte da personalidade de Michael de forma inerente, e também esse perfeccionismo é parte do seu sucesso musical, mas também há claramente um componente patológico. naquele bebê. Com qualquer coisa, eu sou perfeccionista, isso faz parte de quem eu sou. Como contei anteriormente, na infância dele, ele cresceu vendo que se cometesse qualquer falha ou erro, isso equivalia a não ser amado nem aceito. A verdade é que muitas pessoas se concentram em levar sua aparência física à perfeição, porque de certa forma isso as engana a si mesmas. Isso faz com que sintam que estão fazendo algo para resolver essa sensação crônica de inadequação. Mas é um auto-engano, porque por mais que você mude as coisas, esse sentimento continua ali. Não tento me olhar no espelho. Na verdade, faço isso porque nunca estou feliz com o que vejo. Continuo com meu trabalho, mas não acho ruim querer melhorar a aparência física. Quando o desejo de mudar a aparência tem um simbolismo, ou seja, busca validação e amor devido a uma ferida psicológica, mesmo atingindo perfeição,
isso não desaparece. Mas atenção, pois nessa luta estética podem haver camadas psicológicas. Por um lado, quando sua vida é puro caos, exaustão, incerteza e você não tem controle sobre ela, capacidade de decidir. Mudar sua aparência física é uma forma de sentir que você tem controle sobre algo da sua vida e de si mesma. Na verdade, há muitas pessoas que, em momentos de muito caos, estresse e incerteza em suas vidas, por exemplo, desenvolvem problemas na relação com a comida, porque é algo que elas podem controlar. E é que, no final das contas, o cérebro busca ter uma sensação de calma e de controle, mesmo que seja falsa. Mas tem mais. Muitas pessoas, de forma mais ou menos inconsciente, sentem o impulso de mudar sua aparência física em paralelo, para se desligar emocionalmente daquela família que faz mal. No final, existem certas emoções, lembranças, elementos psíquicos que são ativados diante de determinados estímulos que temos associados. E se você compartilha com sua família ou com aquele progenitor que te fez mal algum traço físico, pode ser que surja um sentimento de rejeição em relação a esse traço e um desejo de mudá-lo. Esse é um mecanismo de defesa chamado deslocamento. Consiste em transferir a emoção que um objeto nos causa para outro que é menos ameaçador. Em outras palavras, não consigo aceitar nem me conectar com a raiva que sinto do meu pai, da minha família. Então, no lugar disso, o que faço é odiar o meu nariz. Eu a mudo. E assim sinto que resolvo esse desconforto. Vemos então que na relação entre Michael e sua aparência física, não há uma simples vaidade ou superficialidade. É um plano físico no qual estão em jogo aspectos psíquicos. A isso se somam diferentes patologias e condições que sabemos que ele teve, como lúpus, artrite, vitiligo, que causava aquelas manchas na pele, além de vários acidentes que ele sofreu trabalhando, como a queimadura no couro cabeludo ou a queda que machucou suas costas. Todos esses elementos são um pouco como a gota d'água, agravando uma relação já complicada com o corpo, com a imagem. E além disso, com uma constante sensação de inadequação e vergonha ao perceber que as pessoas reparam nisso, perguntam, apontam, acusam. Em muitas ocasiões, Michael foi questionado em entrevistas sobre suas cirurgias, sobre seus retoques. How much plastic surgery have you had? Very, very little. Ou até o acusaram de clarear a pele por não querer ser negro. Vale lembrar que devido à infância que teve, com esse olhar que observa, que critica, Que julga. Nunca mexi no meu cabelo, nunca mexi nos meus olhos, nunca mexi nos meus lábios e todo esse tipo de coisa. Eles vão longe demais. É uma loucura. provavelmente todo esse foco social em sua aparência, em suas imperfeições, em seus erros, foi algo retraumatizante, que provavelmente agravou ainda mais o seu conflito com a própria imagem na busca de melhorá-la e aperfeiçoá-la, e de resolver essas falhas que o olhar julga e critica. É um ciclo bastante triste. O visual e a identidade de Michael foram se diluindo, e sua aparência excêntrica chamava ainda mais a atenção da sociedade para suas excentricidades. Nessas partes dele que, como vimos, talvez não tenham se desenvolvido tanto, vamos seguir para o início da vida adulta. Felizmente, em meio a essa escuridão e essas feridas, Michael contou com algumas pessoas que foram um pilar para ele. Sua mãe Catherine, suas irmãs Latoya e Annette, seu segurança. E isso é importante porque, ao analisar e entender uma pessoa, não devemos olhar apenas para o que esteve errado, mas também para o que a protegeu. No fim, no desenvolvimento psíquico, podem surgir muitos aspectos negativos que te marcam, mas às vezes, com apenas uma figura de amor, de aceitação, de apoio emocional, pode funcionar como uma forte proteção contra a patologia e a dor. Há pessoas que foram salvas emocionalmente por uma tia, um avô, um professor. É muito bonita uma carta que Michael escreveu ao seu guarda-costas, na qual ele diz que, realmente, para ele foi como um pai. Essas boas relações certamente fizeram com que, apesar de seus déficits e dificuldades, Michael preservasse a capacidade de amar e de ser amado. Que, na vida adulta, ele desejasse um companheiro, filhos para cuidar, e que suas músicas trouxessem mensagens de amor, esperança e paz. Que ele mantivesse essa espiritualidade e esse desejo de ajudar a humanidade e sua caridade. Se essas figuras não tivessem estado ali, servindo de apoio e escudo emocional diante de tudo o resto, provavelmente sua organização psíquica poderia ter derivado para formas mais destrutivas, tanto para si mesmo quanto para os outros. No entanto, embora sua parte humana, empática e capaz de amar e ser amada tenha sido preservada, ela estava cheia de feridas e cicatrizes. Algo que Michael compartilhou com frequência é o profundo sentimento de solidão que sempre carregou. Imagine ser a artista mais famosa do planeta, cercada por milhões de pessoas que te elogiam, mas viver se sentindo completamente sozinha. Quem são seus amigos de verdade? Eu adoro nossos amigos.
Quero dizer, amigos pessoais. E é que você não pode levar uma vida normal, não pode ir a lugar nenhum. E também não pode confiar em ninguém, porque todos veem em você uma oportunidade, uma troca, algo de que podem se aproveitar. Até um rabino fez terapia com Michael, gravou as conversas para depois vendê-las. Nunca viram Michael Jackson como um ser humano. Sempre o viram desde pequeno como Michael Jackson. deve ser difícil ter um amigo verdadeiro. Como isso é possível? Sim. E o fato é que quando você não consegue se relacionar a partir da confiança, da autenticidade, da espontaneidade, existe algo afetivo que nunca fica resolvido. E é que, por mais que você tenha pessoas ao seu redor, o que você realmente precisa é ser aceito de forma radical e incondicional. Você tinha que ser muito corajosa, um dedo dolorido. Você não fazia ideia. Sentir que você pode deixar todas as máscaras, todas as armaduras. Sentir que te veem e que te amam exatamente como você é. Não pelo que esperam de você. E infelizmente, quando você já cresce com o selo de ser uma celebridade, isso se complica. Costumava andar nas ruas, acho que ninguém falava comigo. Nesse sentido, somado às dificuldades de relacionamento e às próprias inseguranças, torna-se compreensível que Michael buscasse vínculos onde não percebesse esse julgamento, esse cálculo, essa ameaça. Animais, crianças, mundos infantis, mas olha, compreensível não significa livre de problemas. Muitas pessoas sentem que são mais abertas ou mais interessadas em se relacionar com animais do que com outros adultos. Porque eles não te julgam, não te criticam, não esperam tirar nada de você. Você pode ser completamente você mesma. Quem se sente assim com os animais ou com as crianças, provavelmente deseja esse tipo de relação na vida adulta. Anseia por ter um vínculo seguro. Mas a relação com Michael vai muito além desse medo relacional. Vamos falar sobre Neverland. Neverland não era apenas um rancho que Michael construiu para colocar atrações e elementos de diversão. Era uma tentativa de tornar real uma fantasia reparadora. Percebi que muitos dos problemas de hoje são resultado do fato de que as crianças tiveram sua infância roubada. A fantasia de uma infância sem medo, sem castigos, sem exigências, sem adultos que invadem. Um lugar onde a criança possa simplesmente brincar sem ter que produzir. O que sua mente tentava era, com certeza, criar artificialmente esse lugar que seu psiquismo não teve na época. Bem, você não pode fazer o que outras crianças fazem. Mas também é uma solução defensiva diante do mundo adulto. Um mundo que, para Michael, estava associado ao julgamento, à exploração, à crítica, à traição, à hipocrisia. Em Neverland, Michael podia se refugiar nesse mundo de inocência. Lá ele não era um produto. Lá ele podia ser criança. Criar seu próprio mundo traz sensação de controle, assim como mudanças físicas. Quando criança, Michael não podia controlar nada em sua vida. Na verdade, na vida adulta, ele também não controlava muito o que acontecia ao seu redor. Imprensa, boatos, pessoas interesseiras, pressões comerciais. Já em Neverland, é ele quem constrói tudo. Ele decide as regras. Ele criou seu próprio mundo exatamente do jeito que queria. Trens, zoológicos, atrações, doces, crianças, animais, música, fantasia. Antes, Michael era uma criança presa em um mundo de adultos. E agora, ele é um adulto que cria para si mesmo um mundo infantil. Mas essa inversão tem um risco importante. Vamos pensar nisso. Se a Neverland de alguma forma funciona como uma extensão do seu mundo interno, da sua fantasia reparadora, as pessoas que entram nesse espaço, que passam a fazer parte desse mundo, podem involuntariamente ser absorvidas por essa fantasia reparadora. Aqui aparece o problema dos limites com crianças. Quando um adulto traumatizado tenta reparar sua infância através de crianças, podem surgir situações de confusão, de perda de limites. Parênteses, não estou falando de abusos, porque não se sabe ao certo se isso aconteceu ou não. Eu me informei bastante através de diferentes fontes e tirei minhas próprias conclusões, me inclinando mais para a inocência dele. Mas como eu disse, essa é a minha opinião e não podemos saber ao certo. De qualquer forma, eu não gostaria que a análise girasse em torno de algo que não sabemos se aconteceu ou não. Sendo ele inocente ou não dessas acusações, é uma realidade que a relação entre Michael e as crianças era anômala. Dormir com crianças que não são suas, construir vínculos emocionais com menores, declarar publicamente sem consciência do problema que pode gerar ao dizer que compartilhar a cama com crianças é algo amoroso e inocente, diante das câmeras de um documentário. Pode até ter sido uma declaração sincera, genuína, quase ingênua, mas não perceber que o mundo provavelmente vai interpretar essas declarações como algo perigoso ou alarmante nos indica certas coisas.
limites alterados, regressão emocional, possíveis traços neurodivergentes que alguns clínicos percebemos em Michael e uma dificuldade importante para enxergar o que qualquer organização psíquica adulta média enxergaria. No final das contas, a inocência, por mais inocente que seja, não elimina essa confusão de limites. E essa ternura, quando tem um fundo patológico, pode se tornar algo problemático. Após essas acusações e escândalos, a dependência de Michael em relação aos medicamentos para se regular foi ficando cada vez maior, levando-o a ter alguns comportamentos inadequados. Até onde se sabe, Michael não se encaixava nesse perfil clássico do artista festeiro que usa substâncias de forma recreativa, mas sim que a relação dele com as substâncias estava mais ligada à insônia, à dor física, à dor emocional. Não era tanto uma busca por euforia e diversão, mas sim uma anestesia física e uma anestesia emocional. E é difícil negar que Michael Jackson foi submetido a um nível de assédio midiático extremo. Acho que poucas figuras públicas foram tão perseguidas, tão caricaturadas e tão despojadas de sua humanidade enquanto ainda estavam vivas. E no final, Michael ficou profundamente afetado porque parte da sociedade o via como um ser depravado, como um monstro. Não leio tudo que escrevem sobre mim. Eu não sabia que o mundo me via como alguém tão estranho e bizarro. Quando sua identidade pública se torna o oposto do que você acredita ser, isso pode ser muito doloroso. E eu sinto que na história dele se encarna tanto o que há de mais bonito e luminoso no ser humano, quanto o que há de mais feio e sombrio. Percebi que muitos dos problemas de hoje são resultado do fato de que as crianças tiveram sua infância roubada. Seu talento extraordinário, sua generosidade, sua necessidade de amar e ser amada, e essa fé quase infantil na humanidade, cercados de egoísmo, exploração, chantagem e assédio. Uma sociedade que fica fascinada diante dessa criança, diante de sua voz, seu talento, sua criatividade, que admira essa luz, esse brilho, mas ao mesmo tempo parece não se contentar até tê-la absorvido, caricaturado e apagado. Nos lembra que o talento, a fama, o dinheiro, a beleza não protegem ninguém da solidão, do trauma, do sofrimento. Porque ser olhado não é o mesmo que ser visto. E ser admirado não é o mesmo que ser amado. A vida de Michael nos deixa uma pergunta bastante incômoda. Quantas pessoas não chegam a se sentir amadas por quem são, mas sim pelo que fazem, pelo que dão, pelo que se espera delas? Quantas pessoas são aplaudidas e admiradas justamente pela mesma máscara que está destruindo elas? Vou te deixar a seguir uma análise que pode te interessar e que guarda certo paralelismo com a de Michael Jackson. É uma análise psicológica de Amy Winehouse. Se você quer fazer terapia, mas o custo financeiro é um problema, saiba que na minha clínica, Estar Contigo Terapia, você pode fazer uma terapia profunda, humana e de qualidade por apenas R$ 49 por mês. Agende sua primeira sessão grátis pelo QR ou pelo link nos comentários. Espero que tenha gostado da análise. Me emocionei ao fazê-la. Reconheço que não abordei muitos aspectos da vida dela, mas comentar tudo resultaria em um vídeo muito longo. Eu queria me concentrar principalmente na infância dela e em como isso repercutiu na personalidade e na identidade dela. Estou ansiosa para ler seus comentários e, por favor, sempre comente com respeito. Tchau, eu te amo. Tchau. I love you too.